Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre a famosa pressão arterial. Ela que é responsável pela nossa conhecida hipertensão, e é isso também que aferimos quando falamos assim: nossa, minha pressão está baixa, parece que eu estou com tontura. E é sobre essa pressão arterial que nós vamos conversar esta aula. Como nós vimos nas aulas anteriores do sistema cardiovascular, são os ventrículos do coração que são responsáveis por expulsar o sangue do coração e jogá-los então nas artérias. E aí o que acontece? O ventrículo contrai, como nós podemos ver nessa imagem à esquerda. Então ele contrai, o ventrículo é a parte de baixo, e aí abre a válvula semilunar. O que é essa válvula mesmo? É ela que vai proporcionar que o sangue vá somente em uma direção. Quando essa válvula se abre, o sangue então é ejetado dos ventrículos para as artérias. E que artéria que é? A aorta. Então, a aorta e as outras artérias, né, que vai se ramificando, elas expandem-se e armazenam pressão nas paredes elásticas. Então, o que acontece? A contração do ventrículo é quem vai gerar a força para criar o fluxo sanguíneo através do sistema circulatório, como a gente já viu nas outras aulas. Então, o sangue vai sair do coração com uma alta pressão, porque o ventrículo faz uma força muito grande para expulsá-lo, por isso que sai com uma alta pressão. O que vai acontecer então? Essa aorta, né, a artéria aorta, ela vai se ramificar. Então, tanto a aorta quanto as outras artérias, ela tem que se expandir para acomodar o fluxo sanguíneo juntamente com a pressão. Então, à medida que o ventrículo esquerdo relaxa e a válvula semilunar se fecha, a válvula da aorta se fecha, as paredes das artérias que são elásticas, elas se contraem, elas se retraem, propelindo o sangue para frente, ou seja, empurrando o sangue para frente, empurrando o sangue em direção às pequenas artérias e arteríolas. Isso a gente consegue ver bem na imagem à esquerda, onde em 1 eu tenho o relaxamento do ventrículo. Olha, as flechas estão significando que ele está se expandindo. Depois, em 2, eu consigo ver que a válvula ela se fechou e agora ela está impedindo, o fluxo de volta para o ventrículo. Então, quer dizer que o fluxo agora vai passar somente nas artérias, não vai voltar. Como a parede das artérias elas são elásticas, então elas se contraem e fazem com que o sangue é empurrado para frente. Então, ela empurra o sangue para frente para que chegue ao resto do sistema circulatório. Com isso, ela consegue sustentar uma pressão direcionada do fluxo sanguíneo durante o relaxamento ventricular. Então, as artérias mantêm o sangue fluindo continuamente através dos vasos sanguíneos. Então, aqui nessa tabela, temos algumas coisas importantes sobre fluxo sanguíneo e pressão sanguínea. Primeiro que o sangue flui se há um gradiente de pressão, se há uma diferença de pressão. Isso nós vimos na aula passada de circulação. Outra coisa, o sangue flui de áreas de maior pressão para áreas de maior pressão, ou seja, sai do ventrículo, né, sai do coração, é expulso por uma alta pressão e cai nos vasos sanguíneos, onde a pressão vai diminuindo. O fluxo sanguíneo é contraposto pela resistência do sistema, ou seja, é contraposto pela resistência das artérias e das veias. 3 fatores podem afetar na resistência, isso a gente já viu também: o raio dos vasos sanguíneos, o comprimento e a viscosidade do sangue. Outra coisa é que o fluxo sanguíneo é geralmente expresso em litros ou milímetros por minuto. Então, quantos litros está circulando por minuto?
Uma coisa bastante importante é que a pressão sanguínea é denominada pressão arterial. Por quê? Porque a pressão nas artérias é maior do que nas veias. E por que isso acontece? A pressão, então, é maior nas artérias e diminui continuamente à medida que o sangue flui através do sistema circulatório. Lembrando que o sangue sai do ventrículo esquerdo e cai na artéria aorta e vai se distribuindo para o corpo pelas artérias, quando ele chega na veia, a pressão já é menor, porque quando está na veia, já está voltando para o coração, e à medida que se distancia do coração, essa pressão vai diminuindo. E por que ocorre essa diminuição da pressão? Porque é perdido energia à medida que o sangue flui pelo sistema. Por que é perdida energia? É perdido energia por causa da resistência ao fluxo oferecido pelos vasos sanguíneos. A resistência ao fluxo sanguíneo também resulta do atrito entre as células sanguíneas e os vasos sanguíneos. Então, com isso, eu perco energia e também diminuo a pressão arterial ou a pressão sanguínea. Então, como eu disse, na circulação sistêmica, a maior pressão ocorre na aorta. Por quê? Por que mesmo que ocorre na aorta? Porque o ventrículo esquerdo ele está expulsando o sangue do coração, ele está fazendo uma pressão para expulsar o sangue do coração. Essa pressão aórtica alcança uma média de 120 milímetros de mercúrio durante a sístole ventricular, ou seja, durante a contração do ventrículo, e vai caindo constantemente até 80 milímetros de mercúrio durante o relaxamento do ventrículo. O que é esse 120 e 80? É aquela famosa pressão 12 por 8. E milímetros de mercúrio é a unidade de medida que eu uso para quantificar a pressão arterial. Como o comprimento eu uso centímetros, metros, quilos, para pesar alguma coisa eu uso quilos, toneladas. Aqui para medir a pressão eu vou usar milímetros de mercúrio. Vamos observar então este gráfico à nossa direita. Então, o ventrículo esquerdo é quem vai gerar a pressão para o sangue fluir pela circulação. Na pressão sistólica, a pressão arterial chega a 120 milímetros de mercúrio, desculpa. E aí, à medida que fecha a válvula e ocorre o relaxamento, que ocorre a diástole do ventrículo, essa pressão ela vai caindo e chega a 80 milímetros de mercúrio. Isso nas arteríolas. Quando cai nos capilares, quando o sangue chega nos capilares, depois nas veias e vênulas, até chegar novamente no átrio direito para entrar no coração, essa pressão ela já cai, porque à medida que se afasta, à medida que o sangue percorre o sistema circulatório, a pressão ela diminui. Então, as ondas de pressão geradas pela contração ventricular percorrem os vasos sanguíneos. Então, isso vai percorrendo. A pressão do lado arterial do sistema varia, mas as ondas de pressão diminuem em amplitude, como a gente pode ver nesse gráfico, com a distância e desaparecem nos capilares. Então, essa pressão, ela permanece somente nas artérias, e é por isso que nós chamamos de pressão arterial. A alta pressão diastólica nas artérias é decorrente à capacidade desses vasos sanguíneos em capturar e armazenar energia. Eu não falei que vai diminuir a pressão por causa da perda de energia? Então, lá nas veias, acaba a pressão, porque já perdeu a energia. Mas aqui nas artérias, elas têm paredes elásticas, então elas conseguem armazenar essa energia e manter ainda uma pressão. Bom,
Temos então um rápido aumento da pressão quando o ventrículo esquerdo empurra o sangue para dentro da aorta. E essa pressão pode ser percebida como um pulso. E é isso que a gente sente quando afere a nossa pressão, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Esse pulso é transmitido ao longo das artérias preenchidas com líquido, ou seja, preenchidas com sangue. Então, essa onda de pressão ela vai viajar cerca de 10 vezes mais rápido que o nosso próprio sangue. Mas mesmo assim, o pulso que é percebido no nosso braço, quando aferimos a pressão, ocorre um pouco depois da contração ventricular que gerou essa onda. Então, a contração aconteceu e aí um pouco depois eu consigo perceber esse pulso. Então, devido ao atrito, como eu já disse, a amplitude da onda de pressão ela diminui com a distância e, por fim, ela vai desaparecer nos capilares. E isso quer dizer, então, que nas veias eu não tenho a pressão sanguínea. Como eu estava dizendo, o sangue, quando ele chega nas veias, a pressão diminui. E isso é devido ao atrito. Então, não há ali mais uma onda de pressão. E agora, o sangue tem que subir morro acima para chegar até o coração. E como que o sangue vai chegar pelas veias no coração se não tem uma pressão para empurrar? Bom, a pressão arterial, ela acabou, mas existe algumas outras bombas que podem ajudar, que ajudam, na verdade, o sangue chegar de volta ao coração. Quem que vai ajudar? A bomba musculoesquelética, principalmente dos nossos músculos da panturrilha, mas a contração dos nossos músculos ajuda no retorno venoso, e também a bomba respiratória, que é a pressão desenvolvida pelos nossos pulmões. Então, isso ajuda o sangue a retornar ao coração. Esse retorno do sangue ao coração é chamado, então, de retorno venoso. Com isso, temos que a pressão sanguínea arterial reflete a pressão de propulsão do fluxo sanguíneo, que significa que a pressão arterial ela reflete a pressão gerada pelo bombeamento do coração. Então, a gente já viu que essa pressão arterial ela é pulsátil e com isso nós conseguimos ter um único valor, que seria a pressão arterial média. Como que eu calculo a pressão arterial média, que aqui podemos chamar de PAN? Então, a PAN ela é estimada somando a pressão diastólica mais 1/3 da pressão de pulso. A pressão diastólica, nós vimos que é 80. E a pressão de pulso vai ser a pressão sistólica menos a pressão diastólica. E aí, para termos a PAN, temos o cálculo seguinte. PAN igual à pressão diastólica mais 1/3 da pressão de pulso. Bom, a pressão diastólica a gente já sabe que é 80. A pressão de pulso vai ser a pressão sistólica, que é 20, menos a pressão diastólica, que é 80, dividido por 3, porque é 1/3 dessa pressão de pulso. Então, 120 menos 80, 40. 40 dividido por 3 dá 13. Então, nós temos que a PAN, que é a pressão arterial média, ela vai ser 80, que é a pressão diastólica, mais 13, que é 1/3 da pressão de pulso. Com isso, nós temos que a pressão de pulso é igual a 93. Então, isso quer dizer o quê? Que sempre a gente vai levar em consideração que a pressão arterial normal é a 120 por 80. E que eu posso também medir essa pressão de pulso, que o normal seria 93. Aqui neste diagrama temos alguns fatores que podem influenciar na pressão arterial média. Primeiro é o volume sanguíneo. O volume sanguíneo ele vai depender da ingestão de líquido,
da ingestão de água e da perda de líquido, ou seja, se a gente sua muito, faz muito xixi, perdeu sangue. E isso pode ser controlado de forma passiva, ou seja, transporte passivo, e regulado também pelos rins. Outra coisa que interfere na pressão é a efetividade do coração como bomba, ou seja, da capacidade do coração se o coração está bombeando de maneira adequada. Outra coisa é resistência ao sistema do fluxo sanguíneo, que vai depender do diâmetro das arteríolas. E por último, a distribuição relativa do sangue entre os vasos sanguíneos arteriais e venoso. Então, são esses 4 requisitos que podem interferir na pressão arterial. Vamos agora entender alguns problemas relacionados à pressão arterial. Quando a pressão arterial está muito alta ou muito baixa, é um indicativo que o sistema circulatório, que o sistema cardiovascular não está funcionando de maneira adequada. Bom, primeiro vamos entender a hipotensão, que é quando a pressão arterial cai muito, quando a pressão arterial baixa. Quando a pressão baixa, então o que acontece? A força direcionada do fluxo sanguíneo, ela se torna incapaz de superar a oposição da gravidade, o que isso significa que o sangue não tem pressão para subir, para os órgãos acima do coração. Para descer, vai de boa, todo santo ajuda, mas para subir, ele não está tendo uma pressão, não está tendo uma força para subir. Então, nesse caso, o fluxo sanguíneo e a oferta de oxigênio para o encéfalo são prejudicados. E o que acontece? O que pode acontecer então? Posso ter então uma tontura ou até um desmaio. Mas o grande problema relacionado com a pressão arterial é a hipertensão, a famosa hipertensão. Então, por outro lado, o contrário da hipotensão, se a pressão arterial estiver cronicamente elevada, ou seja, estiver elevada por bastante tempo, a alta pressão sobre as paredes dos vasos sanguíneos pode fazer com que as áreas enfraquecidas desses vasos se rompam. E aí eu tenho um extravasamento de sangue, eu tenho um sangramento. Então, quando aumenta a pressão da circulação do sangue dentro das artérias, causa um estreitamento dos vasos sanguíneos. E isso faz com que o coração tenha que trabalhar mais, tenha que bombear o sangue com mais força. E com isso eu sobrecarrego o meu coração também. Então ele tem que bombear mais forte, tanto para impulsionar o sangue como para recebê-lo. E isso deixa o nosso coração mais fraquinho. Conversamos que a pressão arterial normal é 120 por 80 milímetros de mercúrio. Qual que é o limite, então, da pressão? O limite é 140 por 90. Quais são os sintomas da hipertensão? A hipertensão, muitas vezes, ela é assintomática, mas algumas pessoas sentem dor de cabeça, tontura, zumbido no ouvido, olha como o desenho está tampando o ouvido, fraqueza, dores no peito, visão embaçada e também sangramento nasal. Então, qual que é a prevenção da hipertensão? Como tudo, atividade física, diminuir a quantidade de sal, fazer atividades que diminuam o estresse também, porque quando a gente fica estressado, nosso coração acelera. Parar de fumar, quem fuma. Quem não é hipertenso deve checar a pressão pelo menos uma vez por ano, para ficar cuidando ali, monitorando, ver se não está pré-hipertenso. Já quem tiver se aproximando da pressão 13 por 8, 130 por 80, deve fazer isso a cada 6 meses. Também deve-se evitar o consumo exagerado de álcool.
um grande problema relacionado à hipertensão é essa ruptura das veias, né, dos vasos sanguíneos que pode acontecer. E relacionado a isso, temos o problema muito conhecido que é o derrame, ou AVE, ou AVC. O que acontece no derrame? O que acontece no AVC? Eu tenho uma hemorragia cerebral. O que acontece? Ocorre uma ruptura de uma veia do encéfalo. E isso pode causar a perda da função neurológica. Se essa ruptura ocorre em uma artéria grande, como a aorta descendente, por exemplo, a perda rápida de sangue para dentro da cavidade abdominal causará queda de pressão sanguínea para baixo do mínimo crítico, ou seja, eu perco muito sangue. Se não tem um tratamento imediato para isso, a ruptura dessa artéria ela pode ser fatal, ou seja, as pessoas morrem de AVC, que acho que é um problema cerebral, só que na verdade é um problema do coração, um problema relacionado com a hipertensão. Então vamos olhar aqui essa primeira imagem que eu tenho, os vasos sanguíneos suprindo, né, a região do encéfalo, então ocorre uma ruptura desses vasos e aí eu posso ter um derrame. Com essa falta de suprimento de sangue, de oxigênio para o cérebro, o que pode acontecer? Um lado do rosto pode ficar entorpecido, pode ficar inclinado, eu posso ter como consequência também dificuldade na fala e fraqueza muscular de um lado do corpo, que é o lado que poderia ter acontecido essa ruptura do vaso sanguíneo no encéfalo. Então, dizemos que aferimos a pressão arterial. Não dizemos que medimos a pressão arterial. Agora vocês já sabem o termo correto. Sempre quando vão falar então da pressão, fala então em aferição da pressão arterial. Aquele instrumento que é usado para aferir a pressão arterial, ele tem esse nome aqui muito bonito, que é esfigmomanômetro. Então, acho que todo mundo já deve ter visto ele, já deve ter aferido a pressão. Então, a pessoa, ela recobre, né, envolve o nosso braço, porque a pressão é aferida através da artéria radial e ela bombeia o manguito inflável. Então, tem uma parte que é inflável, que ela é bombeada, e eu tenho a parte que vai ser o aferidor de pressão, o mamômetro de pressão, onde vai sair o resultado da pressão sistólica e da pressão diastólica, a famosa 12/8 ou 120/80, agora que vocês já sabem. Então, o que acontece? O manguito inflável envolve o nosso braço e é inflado até exercer uma pressão. Essa pressão ela tem que ser mais alta que a nossa pressão sistólica, que impulsiona o sangue arterial, que é aquela pressão que impulsiona. Quando a pressão do manguito, então, excede a nossa pressão arterial, o fluxo sanguíneo para a porção, inferior do braço é interrompido. Então, a pessoa infla, a gente infla esse manguito até interromper a nossa pressão arterial para a porção inferior do nosso braço. Então, ali a gente vai conseguir, então, aferir a pressão. Depois que fez uma pressão maior que a pressão sistólica, começa a soltar o manguito gradualmente. Então, quando a pressão do manguito cai abaixo da pressão sanguínea arterial sistólica, o sangue começa a fluir normalmente. Então, quando o sangue passa na artéria, ali na artéria radial, que está comprimida, a gente consegue auscultar um ruído bem definido, que é chamado de som de Korotchkov, que pode ser escutado a cada onda de pressão. Esses sons de Korotchkov são causados pelo fluxo turbulento do sangue através dessa área comprimida. Não tem um manguito fazendo pressão ali?
Quando o manguito de pressão não comprime mais a artéria, o fluxo fica mais lento e os sons desaparecem. O que acontece então? Primeiro, nós escutamos um som bem forte, que é o som da sístole. Então, nós marcamos ali qual foi o milímetro de mercúrio que ele estava quando teve esse som. Aí o som vai decaindo, 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 até escutar o último som mais fraco, que é o som da diástole. Uma coisa que eu esqueci de dizer é que esse som ele é escutado pelo um estetoscópio, que é aquele material que o médico usa para escutar o nosso pulmão, o nosso coração. Então vamos olhar essa imagem. A letra A significa que o manguito está fazendo uma pressão na nossa artéria braquial, uma pressão acima de 120 milímetros de mercúrio, uma pressão maior que a sístole, que a pressão sistólica, desculpa. Então, quando o manguito ele é inflado até interromper, né, o fluxo arterial, que ele é inflado até interromper esse fluxo, nenhum som pode ser escutado pelo estetoscópio colocado sobre a artéria braquial ou distal do manguito. À medida que a gente solta a pressão do manguito, os sons de Korotchikov são gerados pelo fluxo sanguíneo pulsátil. Lembra que o fluxo sanguíneo ele é pulsátil? E esse sangue ele vai fluindo pela artéria comprimida. O primeiro som, então, que a gente escuta é o som sistólico, é um som bem forte. E o último som, que é um som mais fraco, que chega a desaparecer, é o som diastólico. Então, quando diminui essa pressão, quando essa pressão chega a ser menor que 80 milímetros de mercúrio, o fluxo sanguíneo ele é silenciado e a artéria não está mais comprimida. Com isso, dizemos que a pressão arterial é um balanço entre o fluxo sanguíneo para dentro das artérias e o fluxo sanguíneo para fora das artérias. Se o fluxo para dentro excede o fluxo para fora, o volume sanguíneo nas artérias aumenta e, consequentemente, a pressão arterial média também aumenta. Agora, se o fluxo para fora excede o que está entrando, excede para dentro, o volume diminui e a pressão arterial também cai. A pressão arterial média vem a decair. Como nós já conversamos, os vasos sanguíneos, tanto as artérias como as veias, os capilares, são constituídos por músculo liso e algumas substâncias parácrinas, que são sinais que as células enviam umas às outras sem ter um contato, influenciam na musculatura lisa. Algumas delas são a noradrenalina, que vai participar da vasoconstrição, que nada mais é que a contração do vaso sanguíneo. A noradrenalina ajuda no reflexo barorreceptor, que nós vamos conversar nos slides seguintes. A serotonina ajuda na agregação plaquetária e na contração da musculatura lisa. A endotelina ajuda também no controle do fluxo sanguíneo local. A vasopressina e a angiotensina 2 ajudam a aumentar a pressão arterial. Sobre a angiotensina, nós vamos conversar depois de vermos o sistema urinário, pois vocês têm que compreender um pouco sobre a constituição, né, sobre a estrutura do sistema urinário, para entender como esse hormônio angiotensina é liberado e interfere na pressão arterial. Já as substâncias parácrinas que interferem na vasodilatação, que é o relaxamento dos vasos sanguíneos, dentre essas substâncias estão a adrenalina, que aumenta o fluxo sanguíneo para os músculos esqueléticos, também para o coração e para o fígado, a acetilcolina, que é um reflexo de ereção, o óxido nítrico, que controla o fluxo sanguíneo local, a bradicinina, que aumenta o fluxo sanguíneo também, a adenosina,
que aumenta o fluxo sanguíneo de acordo com o metabolismo. A histamina também vai aumentar o fluxo. E alguns peptídeos que podem reduzir a pressão arterial ou também interferir na secreção digestória. Então, temos a vasoconstrição e a vasodilatação influenciadas por mensagens, por sinais que as células enviam uma para as outras. Agora, vamos conversar um pouquinho sobre a regulação da pressão sanguínea. A pressão sanguínea ela pode ser coordenada pelo sistema nervoso central, sendo o principal centro de integração o bulbo. Então, a função básica do centro de controle cardiovascular, que é o bulbo, é manter o fluxo sanguíneo adequado para o encéfalo e para o coração. E existem os baroreceptores que estão localizados tanto nas artérias carótidas quanto na aorta, que monitoram a pressão do sangue que está fluindo para o encéfalo e também para o resto do corpo. Lembrando que o encéfalo ele tem uma necessidade energética particular. Não pode faltar oxigênio e glicose no encéfalo, senão as nossas funções elas são prejudicadas. Então, são esses baroreceptores que fazem essa monitoração da pressão sanguínea, que vai para o encéfalo e também para o resto do corpo. Então, como que funciona? Quando a pressão sanguínea nas artérias aumenta, a membrana desses baroreceptores também se estiram e a frequência de disparos aumentam. Então, quando a pressão vem a decair, também se tem uma frequência de disparos do receptor diminuída. Então, esses receptores eles vão mandando a informação de acordo com que a pressão exercida nas artérias aumenta ou diminui. Então, vamos dar uma olhada aqui no controle cardiovascular desenvolvido pelo cérebro e pelo coração. Mas lembrando que a pressão arterial ela pode ser controlada por via hormonal também, que nós vamos conversar nas próximas aulas. Então, eu tenho um centro de controle vascular no encéfalo, que é o bulbo. O bulbo fica no tronco encefálico, se vocês lembrarem, e é a região do bulbo que liga o tronco encefálico com a medula espinhal. E eu utilizo tanto neurônios parasimpáticos para ativar, que estão ligados com o nó sinoatrial, tanto neurônios simpáticos que vão estar ligados no nó sinoatrial, nos ventrículos, nas veias e nas arteríolas. O meu neurônio sensorial, que é aquele que traz a informação para o encéfalo, ele vai estar relacionado com receptores, na verdade, com os baroreceptores, que estão aonde mesmo? Nas carótidas e na aorta. E essa alteração na pressão da artéria que vai estimular os baroreceptores. Porque assim que eu jogo, que o ventrículo joga o sangue nas artérias, esses baroreceptores que estão ali, ele consegue mandar mais estímulo quando tem bastante pressão, e aí, à medida que vai diminuindo também essa pressão, ele manda menos estímulos. Esse diagrama é bem legal, que ele mostra como o reflexo baroreceptor age. Eu tenho, então, um aumento da pressão arterial e, com isso, eu tenho um aumento dos disparos dos baroreceptores nas artérias carótidas e também na aorta. Assim, os neurônios sensoriais são ativados pelo bulbo. Eu posso ter uma estimulação simpática ou uma estimulação parasimpática. A simpática ela vai estar ligada com os músculos lisos da artéria e também relacionado com a vasodilatação. Enquanto a estimulação parasimpática ela vai ter mais acetilcolina nos receptores muscarínicos. Então, ela vai estar relacionada com o nó sinoatrial, com a frequência cardíaca.
assim também com o miocárdio ventricular, com os nossos ventrículos e com a menor força de contração. Com isso, quando eu tenho uma resistência na periferia e um débito cardíaco, ou seja, meu coração começa a bombear menos, eu tenho um distanciamento do sangue do coração, essa pressão ela vai diminuir. Com isso tudo aqui, nós podemos resumir que a pressão ela está maior nas artérias e quando ela vai se afastando do coração, quando ela vai se espalhando pelo sistema circulatório, ela vai diminuindo e chega a não ter mais pressão quando cai nos capilares. Com isso, finalizamos a nossa aula sobre pressão arterial. Vamos voltar a falar de pressão arterial no sistema renal. E no próximo vídeo nós vamos conversar sobre a importância do sistema linfático nas funções do sistema cardiovascular.